Existe uma guerra silenciosa, sendo travada neste exato momento pelo seu lar, sua saúde e sua paz. É uma batalha que não se vê com os olhos, mas cujas consequências são devastadoramente reais, capazes de desestruturar famílias e minar a fé mais sólida. Neste campo de batalha espiritual, muitos caem em dois extremos perigosos: ou o pavor paralisante que vê o diabo em cada sombra, ou a negação cega que ignora os sinais claros de ataque. A verdade, no entanto, é que não devemos cair em nenhum desses extremos, mas sim estarmos conscientes e alertas. Durante meu ministério, tenho testemunhado com pesar famílias inteiras sofrendo consequências terríveis simplesmente por ignorarem esses sinais. Lembro-me vividamente de uma família em Charlotte que parecia viver sob uma nuvem escura de ataque constante e implacável. Eles enfrentavam problemas de saúde inexplicáveis, que a medicina não resolvia, conflitos familiares intensos que surgiam do nada e dificuldades financeiras súbitas que drenavam toda a sua esperança. Parecia um ciclo sem fim de dor e desespero. Foi somente quando começamos a orar intensamente e a buscar a direção de Deus que a verdade veio à tona. Eles haviam, talvez por inocência ou curiosidade, participado de práticas espirituais que a Bíblia condena veementemente, abrindo portas perigosas para influências malignas em suas vidas. Essa realidade não é uma invenção moderna, é um alerta divino que ecoa através dos séculos. A palavra de Deus é incrivelmente clara e direta quando nos adverte sobre o perigo de cruzar certas fronteiras espirituais. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. A ordem do Senhor é inequívoca e solene. Não se achará entre vós quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. E a razão para essa proibição é devastadora, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. É precisamente por causa dessa advertência poderosa que estou aqui hoje. Neste momento, quero compartilhar com vocês 9 sinais claros que podem indicar a presença de ataques espirituais em nossas vidas. E quero que entendam, meu coração, meu objetivo não é de forma alguma gerar medo. Pelo contrário, meu desejo é equipá-los com discernimento espiritual. Quero que vocês saiam daqui hoje capazes de reconhecer essas manifestações e, mais importante, de se apropriarem da autoridade e da proteção divina que já nos foram garantidas em Cristo. Antes de mergulharmos no primeiro sinal, se esta mensagem já está falando ao seu coração, comente: eu recebo, e inscreva-se no canal para fortalecer sua jornada espiritual. E garanto a vocês, fiquem até o final, pois há uma chave de vitória espiritual esperando por cada um. Primeiro sinal: mudanças inexplicáveis na saúde. Um dos primeiros indícios de que podemos estar enfrentando batalhas espirituais são alterações repentinas e inexplicáveis em nossa saúde física. Dores persistentes, enfermidades que não respondem
a tratamentos médicos ou sintomas que surgem sem causa aparente, podem, em alguns casos, ter raízes espirituais. Em meus anos de ministério, conheci uma senhora em Atlanta que sofria de dores intensas, que nenhum médico conseguia diagnosticar. Após meses de angústia, ela nos procurou para aconselhamento espiritual. Gostou do tema? Comente e inscreva-se no canal. Não perca o final, pois há uma surpresa espiritual esperando por você. Durante nossas conversas, descobrimos que ela havia participado de sessões de consulta espiritual com uma vidente, buscando orientação para problemas familiares. Após arrependimento sincero e orações de libertação, seus sintomas começaram a desaparecer gradualmente. É fundamental entender que nem toda enfermidade tem origem espiritual. Deus nos deu a medicina como uma bênção e devemos sempre buscar ajuda médica quando necessário. No entanto, como nos ensina Tiago 5, versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O pastor Adrian Rogers, grande homem de Deus, costumava dizer: quando a medicina termina, o milagre começa, mas às vezes o milagre é a medicina. Precisamos de equilíbrio e discernimento, buscando tanto a intervenção médica quanto a espiritual. Se você está enfrentando problemas de saúde persistentes que os médicos não conseguem explicar, não negligencie a possibilidade de haver um componente espiritual. Examine sua vida em oração, buscando identificar se há portas abertas para a influência do inimigo, como o envolvimento com práticas ocultistas, ressentimentos profundos não resolvidos ou pecados habituais não confessados. Lembro-me de um jovem pastor que sofria de ataques de pânico severos. Após muito aconselhamento e oração, ele reconheceu que carregava um profundo ressentimento contra seu pai, que o havia abandonado na infância. Ao perdoar genuinamente seu pai e entregar essa ferida a Deus, os ataques de pânico cessaram completamente, como nos ensina Hebreus 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, frequentemente estabelecia conexões entre enfermidades e opressão espiritual, como vemos em Lucas 13, versículos 11 a 13. E eis que estava ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Andava ela curvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Jesus declarou que ela estava presa por Satanás. Quando enfrentamos ataques à nossa saúde, podemos nos apoiar nas promessas de Deus. O Salmo 41, versículo 3, nos assegura: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Na sua doença, tu o restaurarás. E Êxodo 15, versículo 26, declara: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos,
e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Quer proteger seu lar do mal? Curta este vídeo. Comente. Jesus é fiel. E inscreva-se para não perder a mensagem poderosa no final. Segundo sinal: sonhos perturbadores e pesadelos recorrentes. Outro sinal importante que pode indicar batalha espiritual são os sonhos perturbadores e pesadelos recorrentes, especialmente aqueles que envolvem temas ocultistas, sensações de opressão ou figuras ameaçadoras. Na Bíblia, vemos que Deus frequentemente se comunicava através de sonhos. Pensemos em José, Daniel e muitos outros. No entanto, o inimigo também pode tentar influenciar nossa mente durante o sono, quando estamos mais vulneráveis e nossas defesas conscientes estão mais baixas. O Dr. Charles Stanley, notável pastor e autor cristão, explica: nossos sonhos podem refletir nossos temores e ansiedades, mas também podem ser um campo de batalha espiritual onde o inimigo tenta semear medo, confusão e desânimo. Durante um retiro de jovens que liderei nos anos 80, uma adolescente compartilhou que estava tendo pesadelos recorrentes após ter participado de uma brincadeira com um tabuleiro Ouija em uma festa. Esses pesadelos a deixavam exausta e aterrorizada. Após confessar e renunciar a essa prática, juntamente com orações de intercessão da equipe pastoral, os pesadelos cessaram completamente. É importante ressaltar que nem todo sonho perturbador tem origem espiritual. Nossa mente processa experiências, temores e estresse durante o sono. No entanto, quando esses sonhos apresentam padrões consistentes de opressão, medo intenso ou temas ocultistas, devemos estar atentos à possibilidade de influência espiritual negativa. Como cristãos, temos autoridade em Cristo para resistir a esses ataques. Em Marcos 16, versículo 17, Jesus promete: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios. E em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Antes de dormir, podemos criar um ambiente de paz e proteção espiritual através da oração, meditação nas Escrituras e louvor. O Salmo 4, versículo 8 nos assegura: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Lembro-me de um missionário que retornou de um campo onde práticas de feitiçaria eram comuns. Ele começou a ter pesadelos terríveis que o impediam de descansar adequadamente. Durante um aconselhamento, descobrimos que ele havia trazido alguns artefatos culturais que eram utilizados em rituais pagãos. Após se desfazer desses objetos e buscar a purificação espiritual, através da confissão e oração, os pesadelos cessaram. A palavra de Deus deve ser nossa defesa contra esses ataques noturnos, como nos ensina o Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Hoje, meditar nos versículos bíblicos antes de dormir fortalece nossa mente contra investidas do inimigo. O respeitado teólogo John MacArthur
adverte. O inimigo ataca nossas mentes quando estamos mais vulneráveis. E o sono é um desses momentos. Fortalecer-se na palavra antes de dormir é como colocar uma sentinela à porta de nossos pensamentos. Se você sente Deus falando ao seu coração, deixe um like, comente, glória a Deus e inscreva-se. Fique até o fim para um segredo que mudará a sua fé. Se você está enfrentando pesadelos recorrentes, considere estas medidas práticas. Examine sua vida espiritual, buscando e identificar possíveis portas abertas para influências negativas. Confesse qualquer pecado conhecido e renuncie a práticas contrárias à vontade de Deus. Ore especificamente por proteção durante o sono, invocando o nome de Jesus. Leia e medite nas Escrituras antes de dormir, especialmente em salmos de proteção, como o Salmo 91. Se necessário, busque auxílio de líderes espirituais maduros para oração e aconselhamento. Em Filipenses 4, versículo 8, Paulo nos instrui a focar nossa mente em coisas positivas. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Esta prática pode transformar não apenas nossa vida desperta, mas também nossa vida onírica. Considere esta história que ilustra a importância do discernimento espiritual nesta área. Um pastor de nosso círculo de amizades enfrentava sonhos perturbadores que o acordavam várias vezes durante a noite. Inicialmente, atribuiu isso ao estresse de seu ministério. No entanto, ao orar sobre o assunto, o Espírito Santo trouxe à sua memória que havia recentemente adquirido alguns livros sobre ocultismo para entender melhor como combatê-lo. Embora sua intenção fosse educativa, essa literatura havia aberto uma porta espiritual. Após se desfazer dos livros e buscar purificação, os sonhos cessaram, como nos ensina 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Lembre-se sempre de que em Cristo temos vitória sobre toda manifestação do mal. Os sonhos perturbadores podem ser um sinal de batalha espiritual, mas não devem nos dominar pelo medo. Como declarou o grande evangelista D.L. Moody, se você está muito ocupado olhando para o inimigo, não terá tempo para olhar para Deus. Antes de começarmos, se você ama mensagens que edificam sua fé, deixe um nos comentários e se inscreva no canal. Fique até o final, pois há uma surpresa especial esperando por você. Terceiro sinal: conflitos e desarmonia no lar. O terceiro sinal de ataque espiritual que quero abordar são os conflitos e a desarmonia constantes no ambiente familiar. O inimigo sabe que a família é uma instituição divina e um pilar fundamental na sociedade. Quando ele consegue introduzir divisão e discórdia no lar, muitas outras áreas da nossa vida são afetadas. A família é uma instituição divina estabelecida pelo próprio Deus antes mesmo da igreja. Quando o lar, que deveria ser um refúgio de paz e harmonia, torna-se um campo de batalha constante, com discussões frequentes, ressentimentos
inexplicáveis e uma atmosfera de tensão, é possível que estejamos enfrentando um ataque espiritual. O apóstolo Pedro nos adverte em 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. O inimigo sabe que, se conseguir destruir a harmonia familiar, muitas outras áreas de nossa vida serão afetadas. Lembro-me de uma família em Houston que me procurou desesperada. Eles eram cristãos fiéis, serviam na igreja e estudavam a palavra. Mas, de repente, sem qualquer razão aparente, começaram a experimentar conflitos intensos. O marido e a esposa mal conseguiam conversar sem discutir. Os filhos tornaram-se rebeldes e a atmosfera em casa era de constante tensão. Antes de mergulharmos na palavra, comente "Eu creio". Inscreva-se e ative o sininho. O final deste vídeo traz uma bênção especial para sua casa. Durante nosso aconselhamento, descobrimos que haviam adquirido alguns objetos decorativos durante uma viagem missionária. Objetos esses que eram utilizados em rituais pagãos locais. Após se desfazerem desses itens e reivindicarem a proteção divina sobre o lar, gradualmente a paz foi restaurada. O grande pregador Charles Spurgeon disse certa vez: "Um lar onde o nome de Deus não é invocado diariamente é como uma casa sem teto, exposta a todas as tempestades." Quando negligenciamos a cobertura espiritual sobre nossa família, abrimos espaço para o inimigo semear discórdia. A Bíblia nos oferece diretrizes claras sobre como manter a harmonia familiar. Em Efésios 5, versículo 21, somos instruídos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Este versículo estabelece o fundamento para relacionamentos saudáveis, humildade e submissão mútua. Quando o orgulho e o egoísmo dominam a porta, está aberta para conflitos. Conheci um casal em Minneapolis que experimentava discussões constantes. Cada conversa se transformava em debate, cada pequena divergência em confronto. A situação chegou a tal ponto que estavam considerando o divórcio. Durante o aconselhamento, percebemos que ambos vinham lutando pelo controle, cada um tentando provar que estava certo. O problema não era apenas comportamental, mas tinha raízes espirituais. O inimigo explorava o orgulho de ambos para destruir o casamento. Quando reconheceram essa realidade e começaram a praticar a humildade e o perdão, a situação mudou dramaticamente. O Dr. James Dobson, renomado psicólogo cristão e fundador da Focus on the Family, observa muitos conflitos familiares que parecem ter causas puramente psicológicas, podem ter, na verdade, uma dimensão espiritual significativa. O inimigo conhece nossas vulnerabilidades e sabe exatamente onde atacar para causar o máximo dano. Para proteger nossos lares contra esses ataques, precisamos implementar algumas práticas espirituais. Primeiro, estabeleça momentos regulares de oração em família. Não há nada mais poderoso para unir um lar do que buscar a Deus juntos, como promete Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Segundo, consagre seu lar a Deus. Assim como Josué declarou em Josué 24, versículo 15: Eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça uma declaração consciente de que sua família existe para glorificar a Deus. Terceiro, pratique o perdão radical. Nada destrói a harmonia familiar mais rapidamente que ressentimentos acumulados. Efésios 4, versículo 26, nos adverte: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Note a conexão direta entre guardar ressentimento e dar lugar ao diabo em nossas vidas. Quarto, tenha cuidado com o que permite entrar em seu lar, os programas que assiste, os jogos, os livros e a música. Filipenses 4, versículo 8 deve ser nosso critério. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Lembro-me de uma família que enfrentava problemas constantes com seu filho adolescente. Ele havia se tornado rebelde, agressivo e distante. Durante uma conversa pastoral, o jovem revelou que estava jogando certos videogames com temas ocultistas e demoníacos que o fascinavam. Os pais cristãos, devotos, não tinham ideia do conteúdo desses jogos. Após removerem esse material da casa e estabelecerem limites saudáveis, combinados com aconselhamento espiritual, viram mudanças significativas no comportamento do filho. O respeitado teólogo R.C. Sproul dizia: o que consideramos entretenimento inocente pode ser, na verdade, uma porta escancarada para influências espirituais destrutivas em nossos lares. Precisamos exercer discernimento constante em nossa cultura saturada de mensagens contrárias aos valores cristãos. Se você está enfrentando conflitos inexplicáveis e persistentes em seu lar, não se desespere. Lembre-se da promessa em 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Com a ajuda de Deus, é possível restaurar a paz e a harmonia em sua família. Gostou do tema? Comente "Eu creio" e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Uma revelação poderosa está no final do vídeo. Quarto sinal: perdas financeiras inexplicáveis. Outro sinal de ataque espiritual que temos observado são as perdas financeiras inexplicáveis e persistentes. Quando enfrentamos constantes reveses econômicos, sem causa aparente, negócios que inexplicavelmente fracassam, despesas inesperadas que surgem continuamente, de uma sensação de que o dinheiro simplesmente escapa entre os dedos, pode haver uma dimensão espiritual por trás dessas dificuldades. A Bíblia nos ensina em João 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma das áreas onde o inimigo frequentemente ataca é nas nossas finanças, pois sabe que dificuldades econômicas podem gerar estresse, ansiedade e até mesmo crises de fé. Durante meu ministério, conheci um empresário cristão em Dallas que subitamente começou a enfrentar prejuízos inexplicáveis. Seus negócios, que sempre foram prósperos, começaram a declinar rapidamente, sem qualquer razão aparente. Contratos foram cancelados, equipamentos quebravam constantemente e funcionários-chave pediam demissão.
Ao buscarmos orientação espiritual, descobrimos que ele havia feito uma sociedade com uma pessoa envolvida em práticas desonestas e ocultistas. Após desfazer essa parceria e buscar a purificação espiritual, gradualmente, seus negócios começaram a se recuperar. É importante ressaltar que nem toda dificuldade financeira é resultado de um ataque espiritual. Às vezes, são consequências naturais de más decisões, falta de conhecimento ou circunstâncias econômicas adversas. No entanto, quando essas dificuldades seguem um padrão persistente e inexplicável, é prudente considerar uma dimensão espiritual. O renomado pastor e autor John Piper observa: Satanás ataca nossas finanças não apenas para nos empobrecer materialmente, mas principalmente para roubar nossa paz e nos fazer duvidar da fidelidade de Deus como provedor. A Bíblia está repleta de promessas sobre a provisão divina. Em Filipenses 4, versículo 19, Paulo nos assegura: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E em Malaquias 3, versículo 10, Deus promete: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Lembro-me de uma viúva em Seattle que enfrentava uma situação financeira desesperadora. Mesmo sendo fiel nos dízimos e ofertas e administrando seus recursos com sabedoria, enfrentava uma drenagem constante de suas economias através de problemas inesperados, reparos na casa, problemas de saúde, etc. Durante um período de jejum e oração, ela se recordou de uma promessa que havia feito a Deus anos antes de dedicar uma parte significativa de sua aposentadoria para missões. Ela havia esquecido essa promessa, mas o Espírito Santo a trouxe à memória. Após cumprir seu voto, a situação financeira começou a estabilizar-se milagrosamente. O renomado pregador A.W. Tozer sabiamente afirmou: quando o dinheiro se torna mais importante que a obediência, nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo em nossa economia. Para enfrentar ataques espirituais na área financeira, considere estas orientações bíblicas. Primeiro, examine sua fidelidade na mordomia cristã. Malaquias 3, versículos 8 e 9 pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Segundo, verifique se há desonestidade em seus negócios ou finanças. Provérbios 11, versículo 1, nos adverte: balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Terceiro, avalie se a cobiça ou amor ao dinheiro está em seu coração. 1 Timóteo 6, versículo 10, alerta: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quarto, busque sabedoria divina para suas decisões financeiras. Tiago 1, versículo 5 promete: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O Dr. Tony Evans.
respeitado pastor e autor, frequentemente ensina: muitas batalhas espirituais manifestam-se primeiro no reino físico e nossas finanças são particularmente vulneráveis. O inimigo sabe que quando estamos preocupados com problemas financeiros, nossa fé e confiança em Deus podem ser severamente testadas. Se você está enfrentando dificuldades financeiras inexplicáveis e persistentes, busque discernimento espiritual. Confesse qualquer pecado relacionado às finanças, renuncie a práticas desonestas e entregue sua economia completamente nas mãos de Deus. Lembre-se da promessa em Deuteronômio 8, versículo 18. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Quinto sinal: sensação de ser observado ou presença estranha. Um quinto sinal que pode indicar ataque espiritual é a sensação persistente de ser observado ou a percepção de presenças estranhas, especialmente quando estamos sozinhos. Essa experiência pode manifestar-se como arrepios inexplicáveis, a sensação de que alguém está no quarto, ou até mesmo vislumbres de sombras no canto dos olhos. É importante abordar este assunto com equilíbrio bíblico. A Escritura nos ensina que vivemos em um mundo onde forças espirituais atuam tanto angélicas quanto demoníacas. Como nos lembra Hebreus 13, versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Por outro lado, a Bíblia também nos alerta sobre a realidade de influências espirituais malignas. Durante um retiro espiritual que conduzia em Colorado Springs, uma jovem compartilhou que vinha sentindo uma presença opressiva em seu apartamento, especialmente à noite. Ela descreveu uma sensação constante de ser observada e, às vezes, ouvia sussurros quando estava sozinha. Inicialmente, atribuiu isso à imaginação ou estresse. Entretanto, ao investigarmos, descobrimos que a inquilina anterior do apartamento havia praticado rituais ocultistas no local. Após uma oração de purificação e libertação do ambiente, a jovem relatou que a sensação opressiva desapareceu completamente. O renomado evangelista Corrie ten Boom, que enfrentou os horrores dos campos de concentração nazistas e, posteriormente, se tornou uma poderosa voz para Cristo, frequentemente dizia: há lugares e situações onde a presença do mal é quase tangível. Não devemos ser paralisados pelo medo, mas sim equipados com discernimento espiritual. Quando percebemos essas presenças inquietantes, é fundamental lembrar que, como cristãos, temos autoridade em Cristo. Jesus prometeu, em Lucas 10, versículo 19, eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de modo algum, vos fará mal. O Dr. Neil Anderson, especialista em liberdade espiritual cristã, observa: percepções de presenças malignas frequentemente ocorrem quando o inimigo tenta intimidar o crente ou quando há portas espirituais abertas que precisam ser fechadas através do arrependimento e renúncia. Conheci uma família que se mudou para uma casa antiga em New England. Pouco depois, começaram a experimentar sensações inquietantes, passos no corredor, durante a noite, objetos que mudavam de lugar e uma pesada atmosfera de opressão. Ao investigarmos a história da propriedade, descobrimos que ali haviam ocorrido
rituais espíritas. Após uma cerimônia solene de consagração da casa a Cristo e orações específicas em cada cômodo, a família relatou uma transformação completa na atmosfera do lar. Se você está experimentando essas sensações perturbadoras, considere estas orientações bíblicas. Primeiro, afirme sua posição em Cristo. Colossenses 1, versículo 13 nos lembra: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se esta mensagem tocar seu coração, deixe um like e inscreva-se. Não saia antes do fim, porque algo incrível está guardado para você. Como filhos de Deus, não precisamos viver com medo. Segundo, examine se há objetos ou práticas em sua vida que podem estar abrindo portas espirituais. Em Atos 19, versículo 19, vemos um exemplo poderoso. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Terceiro, consagre seu lar e ambiente a Deus, assim como Josué declarou em Josué 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça uma dedicação consciente de seu lar como território santificado. Quarto, utilize a autoridade espiritual que Cristo lhe conferiu. Tiago 4, versículo 7 promete: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O respeitado teólogo e pastor Martin Lloyd-Jones alertou: muitos cristãos modernos, influenciados pelo racionalismo secular, tendem a descartar experiências de percepção espiritual como mera imaginação. Contudo, a Bíblia nos apresenta uma cosmovisão, onde o mundo espiritual é real e ativo. Percepção dessas presenças nem sempre indica ataque direto, mas pode ser um sinal de vulnerabilidade espiritual que precisa ser abordada. Lembro-me de um estudante universitário que começou a sentir presenças opressivas em seu dormitório após participar por curiosidade de uma sessão de tabuleiro Ouija promovida por colegas. Após confessar e renunciar a essa participação, as experiências cessaram. É essencial que não nos fixemos excessivamente nessas manifestações, pois isso pode levar ao medo paralisante, como nos lembra 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nosso foco deve estar em Cristo, não no inimigo. O pastor e autor Max Lucado salienta: nossas experiências sensoriais podem nos alertar sobre realidades espirituais, mas nossa resposta deve sempre ser direcionada a Jesus, não ao medo. Quando sentimos a presença de trevas, a solução é trazer mais luz, não temer a escuridão. Se estas experiências persistem, não hesite em buscar apoio espiritual de pastores maduros ou conselheiros cristãos experientes. A batalha espiritual não foi destinada a ser enfrentada sozinha, como nos lembra Eclesiastes 4, versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra os dois, lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Sexto sinal: obstáculos e bloqueios em projetos pessoais. O sexto sinal de ataque espiritual que quero abordar são os obstáculos e bloqueios persistentes em projetos pessoais ou ministérios.
Quando enfrentamos resistência constante e inexplicável em áreas onde sabemos que Deus nos chamou para atuar, quando portas se fecham repetidamente sem razão aparente ou quando surgem impedimentos que parecem calculados para frustrar nosso progresso espiritual, pode haver uma dimensão espiritual por trás dessas dificuldades. Quando os planos que acreditamos terem sido inspirados por Deus continuamente enfrentam obstáculos inexplicáveis, quando as portas que deveriam se abrir permanecem firmemente fechadas e quando experimentamos uma sensação de nadar contra a correnteza em nossos empreendimentos, é possível que estejamos enfrentando uma forma de resistência espiritual. O apóstolo Paulo reconheceu essa realidade quando escreveu aos Tessalonicenses em 1 Tessalonicenses 2, versículo 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu. Paulo não somente uma, mas 2 vezes. Mas Satanás nos impediu. Esta passagem revela que mesmo o grande apóstolo encontrou obstáculos que atribuiu diretamente à oposição do inimigo. Durante meus anos de ministério, lembro-me de um casal que sentiu um chamado claro para servir como missionários em uma região remota da América do Sul. Cada tentativa que faziam para avançar nessa direção era inexplicavelmente bloqueada, problemas de visto que ninguém mais enfrentava, dificuldades de financiamento, quando outras iniciativas recebiam apoio, até mesmo problemas de saúde, que surgiam misteriosamente sempre que progrediam em seus preparativos. Após um período de jejum e oração intensiva, descobriram que gerações anteriores de sua família haviam feito pactos com entidades espirituais locais daquela mesma região. Eles não sabiam disso, mas estavam enfrentando o que as Escrituras chamam de maldições geracionais. Após confissão, renúncia e libertação, os obstáculos começaram a se dissipar e, finalmente, puderam atender ao chamado de Deus. O renomado teólogo e autor Warren Wiersbe observa: quando o inimigo não pode nos fazer desistir, através da tentação direta, ele frequentemente recorre a táticas de impedimento e desânimo. Muitos bons projetos para o reino de Deus foram abandonados não porque os obreiros pecaram, mas porque simplesmente desistiram frente a obstáculos persistentes. É crucial distinguir entre os obstáculos que Deus permite para o nosso crescimento e aqueles que o inimigo coloca para nos impedir. Nem toda dificuldade é um ataque espiritual. Algumas são testes divinos, como observa Tiago 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A doutora Beth Moore, respeitada estudiosa bíblica e autora, comenta: enquanto Deus pode usar obstáculos para refinar nosso caráter, o diabo os usa para derrotar nosso espírito. A diferença está no resultado final. Os testes de Deus sempre nos aproximam mais de sua vontade, enquanto os impedimentos do inimigo sempre tentam nos afastar dela. Lembro-me de um pastor que tentava estabelecer um ministério de recuperação para dependentes químicos em sua comunidade. Cada vez que avançava, enfrentava bloqueios inexplicáveis. Autoridades locais criavam obstáculos burocráticos,
sem precedentes. Equipamentos quebravam misteriosamente voluntários, chave, sofriam acidentes ou adoeciam. Descobrimos posteriormente que havia poderosos interesses relacionados ao tráfico de drogas na região que se sentiam ameaçados por esse ministério. Após uma campanha de oração congregacional, onde centenas de cristãos intercederam especificamente contra essas forças de oposição, os obstáculos começaram a ceder e o ministério floresceu, transformando centenas de vidas. Como enfrentar esses bloqueios espirituais? A Bíblia nos oferece várias estratégias. Quer mais conteúdo abençoado? Comente glória a Deus e se inscreva no canal. Uma bênção especial espera você no final do vídeo. Primeiro, persista em oração. Jesus nos ensinou a parábola da viúva persistente, precisamente para mostrar que devemos orar sempre e nunca desfalecer, como em Lucas 18, versículo 1, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A oração persistente, frequentemente, é a chave para derrubar barreiras espirituais. Segundo, examine seu coração quanto a pecados não confessados. Isaías 59, versículo 2, adverte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Às vezes, o obstáculo está em nós mesmos. Terceiro, busque confirmação espiritual. Antes de concluir que está enfrentando oposição espiritual, verifique se o projeto que está perseguindo realmente alinha-se com a vontade revelada de Deus. Provérbios 16, versículo 9. Nos lembra: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quarto, use a autoridade espiritual que Cristo lhe conferiu. Em Mateus 16, versículo 19, Jesus promete: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O pastor A. W. Tozer sabiamente nos adverte: nunca assumamos que um caminho é fácil quando Deus o escolhe, nem que um caminho é errado porque está cheio de dificuldades. A vontade de Deus frequentemente nos leva por caminhos de oposição, pois o inimigo sempre resiste àquilo que mais glorificará a Deus. Conheci um empresário cristão que tentava estabelecer um negócio ético em um setor conhecido por práticas corruptas. Cada vez que avançava, enfrentava resistência extraordinária, contratos que inexplicavelmente fracassavam, parceiros que subitamente mudavam de ideia, até mesmo ameaças veladas. Durante um retiro espiritual, ele percebeu que estava enfrentando não apenas a oposição humana, mas forças espirituais entrincheiradas naquele setor. Ao invés de lutar sozinho, ele formou um grupo de intercessores dedicados que oravam especificamente por seu empreendimento. Gradualmente, as portas começaram a se abrir, e hoje seu negócio é um poderoso testemunho de integridade em um ambiente desafiador. O pastor e teólogo Jonathan Edwards ensinou: quando Deus está prestes a conceder uma grande bênção à sua igreja, é de acordo com sua vontade e sabedoria despertar primeiro uma grande oposição contra ela. Frequentemente, a intensidade da oposição espiritual
é proporcional ao potencial impacto do seu chamado. Lembre-se sempre, a persistência é uma virtude espiritual crucial, como nos exorta Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desfalecermos. Sétimo sinal: afastamento da fé e da vida espiritual. Um dos sinais mais preocupantes de ataque espiritual é o gradual afastamento da fé e das práticas espirituais. Quando uma pessoa que antes tinha um relacionamento vibrante com Deus começa a experimentar desinteresse pela oração, aversão à leitura bíblica, relutância em congregar-se com outros crentes e uma sensação geral de secura espiritual, é possível que esteja enfrentando uma investida do inimigo contra a sua vida de fé. Jesus alertou sobre esta possibilidade na parábola do semeador, em Marcos 4, versículos 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Note que Jesus não atribui esse afastamento apenas a forças externas, mas também a escolhas internas que permitimos em nossas vidas. Lembro-me de uma mulher em Phoenix, membro ativo de sua igreja, líder de estudos bíblicos e pessoa de profunda oração. Gradualmente, ela começou a sentir a oração como um fardo, a Bíblia como um livro sem vida e os cultos como uma rotina enfadonha. Quando nos encontramos para aconselhamento, descobrimos que ela havia desenvolvido uma amizade íntima com uma colega de trabalho envolvida em práticas espiritualistas. Embora não participasse dessas práticas, a exposição constante estava silenciosamente erodindo suas convicções e sensibilidade espiritual. Após reconhecer essa influência negativa e estabelecer limites apropriados, sua vitalidade espiritual começou a retornar. O teólogo e autor C.S. Lewis, em sua obra Cartas de um Diabo, a seu aprendiz, escreve sobre como o inimigo trabalha, não para tornar as pessoas ativamente más, mas simplesmente para torná-las indiferentes. Na verdade, a maneira mais segura de um homem ir para o inferno não é através de passos deliberados de pecado, mas tomando o caminho mais suave, com gradientes leves, sem sinais abruptos, sem marcos, sem sinalizações. É vital entender que o afastamento espiritual raramente acontece de repente. É geralmente um processo gradual e quase imperceptível, como expressa Cantares 2, versículo 15. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. As rapozinhas mencionadas representam as pequenas concessões, as sutis negligências que, acumuladas ao longo do tempo, produzem um grande dano espiritual. O Dr. Charles Stanley observa: o inimigo raramente ataca um cristão maduro com tentações óbvias. Em vez disso, ele trabalha para sutilmente distrair, desanimar e distanciar o crente de sua fonte de força, o relacionamento íntimo com Deus. Durante uma conferência de avivamento no Texas, conheci um jovem pastor que confessou estar lutando com uma aridez espiritual profunda. Ele continuava cumprindo suas obrigações ministeriais externas, mas, interiormente, sentia-se vazio e afastado de Deus.
Ao conversarmos mais profundamente, ele revelou que havia começado a consumir conteúdo pornográfico ocasionalmente, justificando para si mesmo que era apenas uma pequena indulgência. Ele não percebeu como essa concessão estava envenenando sua vida espiritual, criando uma barreira invisível entre ele e Deus. Após arrependimento sincero e a implementação de medidas práticas de prestação de contas, ele experimentou uma renovação espiritual significativa. O renomado evangelista D.L. Moody disse certa vez: os cristãos deveriam viver de tal maneira que sua fé fosse mais contagiosa do que um resfriado. Quando nossa vida espiritual está sob ataque, frequentemente perdemos esse contágio santo e, em vez de atrair outros para Cristo, nos tornamos espiritualmente isolados e ineficazes. Para combater esse afastamento espiritual, a Bíblia nos oferece várias estratégias. Primeiro, reconheça os sinais de esfriamento espiritual. Apocalipse 2, versículos 4 e 5, adverte a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O primeiro passo para a recuperação é o reconhecimento honesto. Segundo, confesse qualquer pecado conhecido. Salmo 66, versículo 18, adverte: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O pecado não confessado é frequentemente a principal causa de distanciamento espiritual. Terceiro, retorne às disciplinas espirituais básicas, mesmo quando não sentir desejo. Hebreus 10, versículo 25, nos exorta: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quarto, busque comunhão com cristãos maduros que possam apoiá-lo e incentivá-lo. Provérbios 27, versículo 17. Lembra: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O Dr. J.I. Packer, teólogo e autor de Conhecendo a Deus, observou: quando experimentamos secura espiritual, nossa tendência natural é afastar-nos ainda mais. Mas a resposta bíblica é justamente o oposto. Devemos aproximar-nos mais, mesmo quando não sentimos nada. É nesse momento que mais precisamos das disciplinas da fé. Lembro-me de uma senhora idosa que havia servido a Deus fielmente por décadas, mas que estava passando por um período de profunda aridez espiritual após a morte de seu esposo. Ela confessou que havia parado de orar porque sentia que Deus não estava ouvindo. Antes de mergulharmos na palavra, comente Jesus é fiel, curta e inscreva-se. Fique até o fim para uma surpresa que vai fortalecer sua fé. Juntos, elaboramos um simples plano. Ela concordou em dedicar apenas 5 minutos por dia à oração, mesmo que se sentisse falando no vazio. Gradualmente, esses 5 minutos se estenderam e a chama de sua fé começou a reacender. Como ela depois testemunhou: descobri que fé não é sentimento, mas fidelidade, especialmente quando não sentimos nada. O pastor e autor John Piper ensina: a maior arma do diabo não é a tentação ao pecado evidente, mas a tentação à indiferença espiritual. Quando perdemos o apetite por Deus, estamos vulneráveis a todo tipo de ataque. Se você está experimentando esse afastamento espiritual, não se desespere.
Segunda Crônicas 7, versículo 14 promete: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O caminho de volta está sempre aberto para aqueles que sinceramente buscam a Deus. Oitavo sinal: pensamentos obsessivos de natureza negativa. Outro sinal significativo de ataque espiritual é a presença de pensamentos obsessivos de natureza negativa, pensamentos persistentes e intrusivos de autodepreciação, desespero, medo irracional ou até mesmo pensamentos blasfemos que parecem surgir do nada e se recusam a ir embora. A Bíblia reconhece a importância da batalha mental. Em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, Paulo escreve: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Este texto claramente indica que existe uma batalha pelo controle de nossos pensamentos. Conheci um ministro de música excepcional que começou a ser atormentado por pensamentos blasfemos durante os momentos de adoração. Quanto mais tentava resistir a esses pensamentos mais intensos, eles se tornavam, levando-o a um ciclo de culpa e autodepreciação. Ele chegou a considerar abandonar seu ministério, acreditando que esses pensamentos refletiam seu verdadeiro caráter. Durante nosso aconselhamento, ajudei-o a entender que estava enfrentando um ataque direto à sua eficácia ministerial. Ao aprender a identificar esses pensamentos como dardos do inimigo e não como seus próprios pensamentos, e a aplicar a verdade das Escrituras como um escudo, ele gradualmente recuperou sua paz mental e força espiritual. O reformador Martinho Lutero, que frequentemente escrevia sobre suas próprias batalhas espirituais, compartilhou: não posso impedir os pássaros de voarem sobre minha cabeça, mas posso impedi-los de fazerem ninho em meus cabelos. Esta metáfora ilustra perfeitamente nossa capacidade de recusar abrigo a pensamentos intrusivos. É importante distinguir entre pensamentos negativos comuns e aqueles que podem ter uma dimensão espiritual. Os pensamentos de natureza espiritual negativa geralmente surgem repentinamente sem causa aparente, contradizem diretamente sua fé e valores, persistem apesar de tentativas racionais de descartá-los, intensificam-se durante momentos de adoração ou crescimento espiritual, geram níveis extremos de vergonha, culpa ou desespero. A palavra de Deus nos oferece estratégias claras para combater esses pensamentos. Em Filipenses 4, versículo 8, Paulo instrui: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Este versículo nos ensina a disciplina da mente, direcionando intencionalmente nossos pensamentos para o que é edificante. O pastor Oswald Chambers observou: é possível afastar um mau pensamento substituindo-o por um bom.
Assim como é impossível sentir tristeza quando genuinamente se expressa alegria ou experimentar ódio, quando o amor está presente. Uma estratégia prática para lidar com pensamentos obsessivos negativos é o que os teólogos chamam de renovação da mente. Romanos 12, versículo 2, nos exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Lembro-me de uma jovem universitária que começou a ser atormentada por pensamentos suicidas após assistir a uma série de filmes com temas ocultos. Esses pensamentos surgiram sem qualquer histórico prévio de depressão e pareciam totalmente desconectados de sua personalidade normalmente otimista. Ao trabalharmos juntos, ela aprendeu a identificar a fonte desses pensamentos e a substituí-los ativamente por verdades bíblicas. Ela também descartou todo o conteúdo ocultista que havia consumido e buscou a purificação espiritual. Gradualmente, os pensamentos obsessivos diminuíram e sua estabilidade mental foi restaurada. O Dr. Neil Anderson, autor de Vitória sobre as Trevas, ensina: não são os pensamentos que passam por sua mente que constituem tentação, mas os pensamentos nos quais você escolhe se demorar. O primeiro pode ser um ataque, o segundo é uma escolha. Para combater esses pensamentos obsessivos, considere estas estratégias bíblicas. Primeiro, identifique a mentira contida no pensamento. João 8, versículo 44, descreve o inimigo como pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. Cada pensamento destrutivo contém uma falsidade fundamental que contradiz a verdade de Deus. Segundo, substitua a mentira com a verdade das Escrituras. Jesus demonstrou esta estratégia durante sua tentação no deserto, respondendo a cada ataque com: está escrito, como em Mateus 4, versículos 1 a 11. Terceiro, proclame essa verdade em voz alta. Há poder na confissão verbal. Romanos 10, versículo 10 nos diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quarto, busque intercessão e apoio de outros cristãos. Tiago 5, versículo 16, nos exorta: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. O renomado pregador Charles Spurgeon, que sofreu de severos episódios de depressão ao longo de sua vida, compartilhou: aprendi que os pensamentos mais sombrios frequentemente perdem seu poder quando são trazidos à luz através da confissão a um irmão de confiança. Se você está lutando com pensamentos obsessivos negativos, lembre-se da promessa em Isaías 26, versículo 3: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ancorar sua mente na verdade de Deus é o antídoto mais poderoso para os ataques mentais do inimigo. Nono sinal: compulsões e vícios que resistem a tratamentos convencionais. O último sinal de ataque espiritual que quero abordar são as compulsões e vícios que persistem, apesar de sinceros esforços de recuperação e intervenções terapêuticas convencionais. Quando uma pessoa enfrenta padrões de comportamento destrutivo que parecem ter uma força quase sobrenatural,
resistindo a tratamentos médicos, psicológicos e à determinação pessoal, é possível que haja uma dimensão espiritual envolvida. Jesus falou sobre esta realidade em Mateus 12, versículos 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, a encontra vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros espíritos piores do que ele, que entram e habitam ali. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Esta passagem ilustra como algumas formas de opressão podem retornar com força redobrada se não forem adequadamente tratadas em sua dimensão espiritual. Durante meu ministério, trabalhei com um executivo de sucesso que lutava contra o alcoolismo há décadas. Ele havia tentado praticamente todas as abordagens disponíveis: reabilitação médica, terapia cognitivo-comportamental, grupos de apoio, medicamentos, todos oferecendo alívio temporário, mas nunca libertação duradoura. Durante nosso aconselhamento, descobrimos que seu vício tinha raízes em um ritual de iniciação alcoólica na adolescência, conduzido por seu pai em um contexto quase cerimonial. Quando abordamos não apenas o comportamento, mas também a dimensão espiritual desse vício, reconhecendo-o como uma forma de escravidão espiritual, ele finalmente experimentou a libertação que havia buscado por tanto tempo. O Dr. Timothy Clinton, renomado conselheiro cristão, observa: alguns padrões de comportamento autodestrutivo são tão profundamente enraizados que parecem ter vida própria. Quando todas as abordagens convencionais falham repetidamente, precisamos considerar se estamos tratando apenas os sintomas de um problema mais profundo, possivelmente de natureza espiritual. É crucial esclarecer que não estamos sugerindo que todos os vícios ou compulsões tenham causas demoníacas diretas. Muitos são resultado de complexas interações entre fatores genéticos, neurológicos, psicológicos e ambientais. No entanto, o inimigo frequentemente explora essas vulnerabilidades, fortificando-as com influências espirituais negativas. Gálatas 5, versículo 1 nos exorta: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Este versículo nos lembra que Cristo nos libertou não apenas da culpa do pecado, mas também de seu poder escravizador sobre nossas vidas. Durante uma cruzada em Seattle, conheci uma mulher que lutava contra compulsões alimentares severas há décadas. Apesar de extenso aconselhamento e intervenções médicas, seu comportamento continuava impulsivo e autodestrutivo. Em oração, ela revelou um padrão familiar de práticas espirituais não cristãs relacionadas à comida e à abundância. Após renunciar a essas influências e buscar libertação espiritual, ela começou a experimentar uma nova liberdade em sua relação com a comida. Não uma cura instantânea, mas a quebra do poder compulsivo que havia dominado sua vida por tanto tempo. O respeitado teólogo Wayne Grudem escreveu: a redenção em Cristo afeta o ser humano integralmente, espírito, alma e corpo. Ignorar qualquer uma dessas dimensões no processo de cura e libertação é adotar
uma visão incompleta da salvação que Cristo oferece. Para enfrentar compulsões e vícios que podem ter uma dimensão espiritual, considere estas orientações bíblicas. Primeiro, reconheça a natureza holística do problema. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, busque libertação em Cristo. João 8, versículo 36 promete: se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. A verdadeira libertação vem através de um encontro com o poder de Cristo. Terceiro, envolva-se em uma comunidade de apoio cristã. Eclesiastes 4, versículo 12, observa: se alguém quiser prevalecer contra os dois, lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quarto, combine abordagens espirituais com tratamentos convencionais apropriados. Deus frequentemente usa a medicina, a psicologia e outras disciplinas como instrumentos de sua graça curadora. O pastor Rick Warren, que perdeu seu filho para o suicídio após uma longa batalha contra a depressão, compartilhou: algumas feridas exigem tanto a oração quanto a psiquiatria, tanto a Bíblia quanto a medicação, tanto o aconselhamento espiritual quanto a terapia. Não devemos jamais criar uma falsa dicotomia entre fé e ciência, quando ambas são dádivas de Deus. Se você está lutando contra compulsões ou vícios que parecem resistentes a todas as intervenções, não perca a esperança. 2 Coríntios 3, versículo 17, nos assegura: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Uma abordagem que integre tanto os aspectos espirituais quanto práticos de sua luta pode ser o caminho para a libertação que você tem buscado. E assim, ao chegarmos ao final desta jornada profunda e reveladora, somos convidados a olhar para além do véu do mundo físico. Hoje refletimos sobre os 9 sinais de bruxaria e maldade que podem se infiltrar em sua casa e, mais importante, sobre como podemos nos levantar em vitória para superá-los. Esta não foi uma mensagem para causar pânico, mas para despertar um exército. A nossa jornada, através destes sinais, desde as enfermidades inexplicáveis e os conflitos familiares que corroem a paz, até os pesadelos opressivos e as perdas financeiras que drenam nossa esperança, não teve como objetivo nos deixar focados na escuridão. Pelo contrário, o propósito foi iluminar as táticas do inimigo para que possamos nos revestir com inteligência e poder de toda a armadura de Deus, conforme Ele nos ordena. Cada sinal discutido é um chamado à vigilância, um lembrete de que nosso lar deve ser um território consagrado ao Senhor, uma fortaleza impenetrável contra as investidas do mal. Essa mensagem, meus irmãos, ressoa de uma maneira particularmente profunda com a cultura brasileira. Em nossa nação, a fé não é apenas uma parte da vida. Para muitos, ela é o pilar central que sustenta todas as outras áreas. O lar brasileiro é um santuário de afeto, um lugar onde famílias se reúnem não apenas para compartilhar refeições, mas para orar, para celebrar a vida e para encontrar refúgio. Nós sabemos em nossa alma
o valor inestimável de um lar cheio de paz, amor e harmonia. Portanto, quando sinais como a discórdia constante, a doença persistente ou a escassez inexplicável começam a surgir, é natural que nos sintamos profundamente abalados, desanimados, e até mesmo comecemos a questionar a promessa da proteção divina. É nesse ponto de vulnerabilidade que a verdade bíblica precisa se tornar mais alta do que o nosso medo e mais forte do que as nossas circunstâncias. É por isso que a primeira e mais vital lição que podemos extrair de tudo o que foi dito é a urgência do discernimento espiritual. No Brasil, onde uma diversidade de práticas espirituais coexistem, muitas vezes lado a lado, o cristão é chamado a um nível mais elevado de sabedoria e vigilância. Não podemos mais ser passivos. Devemos examinar ativamente, à luz da palavra, o que permitimos cruzar a soleira de nossas portas e as portas de nossas mentes. Como vimos no exemplo impactante daquela família em Houston, um simples objeto decorativo aparentemente inofensivo, mas ligado a rituais pagãos, foi a porta de entrada para uma tempestade de discórdia. Isso nos ensina que precisamos ser guardiões vigilantes de nossos lares. Que tipo de entretenimento estamos consumindo? Que músicas ecoam em nossas paredes? Que amizades e influências externas estamos nutrindo? Cada escolha tem um peso espiritual. Portanto, nunca se esqueça da verdade fundamental que ancora toda a nossa esperança e nos dá poder para lutar. A palavra de Deus nos lembra em Efésios, capítulo 6, versículo 12, com uma clareza que atravessa a alma, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Você não está lutando contra seu cônjuge, seu filho ou seu chefe. Você está em uma batalha contra forças espirituais invisíveis que buscam roubar, matar e destruir. Mas a notícia gloriosa é que você não luta sozinho e você não luta com suas próprias forças. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Em Cristo, a vitória já foi conquistada na cruz. A paz e a harmonia podem e serão restauradas em sua casa quando você se posicionar com fé, reivindicar as promessas de Deus e usar a autoridade que lhe foi concedida. Se esta mensagem acendeu uma chama em seu espírito e trouxe uma nova resolução ao seu coração, eu te convido a fazer um ato profético agora mesmo. Declare com fé nos comentários: a minha casa serve ao Senhor. E compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa ouvir esta verdade e ser equipada com este escudo de fé. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, a sua mente e o seu lar hoje e para sempre. Amém.